Bom, estou aqui no plenário, praticamente vazio. A Alice está aqui comigo. A Alice é assessora do gabinete. O César, vereadora Ruth Costa, o Donato ali no fundo. O meu gabinete está bem desfalcado de assessores trabalhando presencialmente, porque, de verdade, uma boa parte do trabalho pode ser feita de casa. A gente no gabinete passa o dia inteiro no computador. Às vezes eu até falo, pô, tô aqui na minha sala e mando um zap para a Alice que está do lado de lá da parede, porque não sai da frente do computador. Então a gente seguiu, né, o que a prudência recomenda, e foi dizer para todas as pessoas que podem executar suas tarefas de casa que o façam. E a Câmara Municipal também vem adotando medidas restritivas desde o começo da semana, aliás, desde o fim da semana passada. Todos os eventos que não fossem do processo legislativo foram desmarcados. Por exemplo, as comissões extraordinárias. Comissão extraordinária de direitos humanos de criança e adolescente, de turismo, para preservar só as comissões ordinárias, que são aquelas pelas quais os projetos de lei passam a caminho do plenário. E todas as outras reuniões e eventos, audiência pública, sessão solene, tudo mais foi desmarcado. E aí a atividade foi se tornando cada vez mais restrita. Nenhuma pessoa de fora da Câmara poderia entrar, a não ser em casos excepcionais. Então só os funcionários mesmo, assessores, prestadores de serviços terceirizados. Aí logo na segunda-feira foi publicado um ato dispensando todas as pessoas daquele que é considerado grupo de risco, os maiores de 60 anos, gestantes e pessoas imunodeprimidas, mediante uma solicitação para o chefe imediato. Na verdade, no primeiro ato, todas as pessoas do grupo de risco, pessoas do grupo de risco que tinham vindo recém-chegado de países com número grande de casos, ou que tinham tido contato direto com pessoas que tinham acabado de chegar de outros países. E aí, a cada dia, vai aumentando essa restrição. Então, na terça-feira, todos os funcionários do grupo de risco, tendo ou não chegado agora do exterior, tendo ou não tido contato direto com alguém que chegou, já foram dispensados das suas atividades. Aqueles que não são do grupo de risco, ou não tem nenhum motivo específico, né? Tipo, tem gente que fala assim, pô, eu não sou, mas minha mãe tem asma, é super vulnerável, tudo. Todos aqueles que não se enquadrassem em nenhum desses casos, que justificassem a sua própria ausência, aí foram convidados a fazer um revezamento. Tudo para despovoar os ambientes, para ter menos gente circulando pela cidade, circulando pela Câmara e compartilhando aqui do mesmo espaço físico. E aí ontem no Colégio de Líderes a gente discutiu e concordou com o texto de uma resolução que suspende todas as atividades legislativas de agora em diante. Ou seja, nem mais comissões ordinárias, muito menos as sessões plenárias. E também deixando ali expresso que os vereadores do chamado grupo de risco ficam também dispensados das suas atividades. Mas aí teve um pequeno problema na transição, a meu ver, que foi o seguinte: nós decidimos isso e aprovamos um projeto de resolução na terça-feira, dizendo que ficam as atividades legislativas suspensas a partir de quinta. E foi mantida então a sessão plenária de hoje, quarta-feira. E eu fui contra isso. Havia a pretensão de se votar um projeto de lei do Executivo. Tinha só um projeto de lei na pauta, que era um projeto de lei do Executivo, que é o projeto da reforma administrativa. E aí eu achei muito incorreto pautar um projeto importante, controvertido, complexo e que não é exatamente urgente a essa altura do campeonato, numa sessão plenária da qual você dispensou uns 20 vereadores que são do grupo de risco. Então você diz para os vereadores na terça-feira, olha, vocês que têm mais de 60 anos, assim, o Suplicy tem mais de 80. A gente tem vereadores aqui que tem esse quadro imunodeprimido por causa de condições diversas, diabetes, tratamentos de doenças graves. Então você diz para eles na terça-feira, olha,
vocês podem não vir para as suas atividades parlamentares, vocês estão dispensados das suas atividades parlamentares. E no dia seguinte você faz uma sessão extraordinária para votar um projeto que nem é de coronavírus, nem é relacionado ao assunto. Então eu achei isso uma escolha muito equivocada. E eu avisei para os colegas todos que eu não concordando com a... Não é nem assim, eu não concordo com a votação desse projeto. Eu não concordava nem com a realização de uma sessão plenária. Eu acho que a gente nem devia abrir uma sessão sem esses vereadores que estão lá se preservando como deveriam. E assim, não quero nem saber se eles já não viriam, assim, não, eu não ia mesmo votar esse projeto. Não importa, a gente não deu o direito a eles de decidirem por si se eles queriam ou não participar da discussão desse projeto tão importante. Então a gente faz uma sessão plenária sem eles? Não, tudo bem, deixa esses 20 para lá. Ou a gente os obriga a vir, praticamente obriga, né? E aí se vem o vereador, vem o assessor dele, que muito frequentemente também é alguém com mais de 60 anos de idade, com todas as suas questões, o seu contato direto com pessoas vulneráveis em casa. Então achei muito errado e assim, não sei se foi a primeira vez na minha vida parlamentar, mas deve ter sido uma das poucas vezes em que eu vim para não registrar presença. Eu não ficaria fora daqui sem nem saber o que estava acontecendo. Eu vim para o plenário, como sempre. Trouxe aqui meu notebook infalível, etc. Mas eu não registrei presença no painel, não. Assim, em respeito aos colegas que a gente disse que era melhor não vir. Em respeito a todas as pessoas que gostariam que esse projeto fosse discutido com um número maior de presentes. E olha que é difícil. Assim, eu sou a favor do projeto. Não exatamente como ele veio proposto, mas a favor da reforma administrativa, com uma série de mudanças. Mas a reforma em si eu não sou contra. E muitas coisas são ditas sobre a reforma, as pessoas acreditam em algumas coisas sobre a reforma que nem são verdade. E alguns dos argumentos mais irados contra a reforma não falam exatamente a verdade. Vamos supor, vai acabar com a autarquia hospitalar municipal. Sim, isso é uma estrutura, é um guarda-chuva, administrativo que deixa de existir. Não acaba com nenhum hospital, com nenhum emprego de médico, pelo amor de Deus, não acaba com nenhuma unidade hospitalar do sistema de saúde do município. Então, é difícil discutir um projeto como esse, em que há muitos interesses pessoais compreensíveis, as pessoas têm medo, super compreendo, quanto ao seu emprego, como é que vai ficar a vida delas depois, e preocupadas com o atendimento às necessidades da cidade em si. Então, assim, é difícil discutir um projeto como esse, com toda a sua complexidade, com as verdades e mentiras e os equívocos, né, o que não é bem compreendido. Mas eu acho que hoje não era o dia de eu votar a favor do substitutivo do governo, que veio com várias mudanças que eu defendo. Não. A gente tem que votar esse projeto num dia em que os 55 vereadores possam vir para cá, se quiserem vir, se puderem vir, sem colocar sua própria vida em risco. Então, assim, hashtag chateada. Até o Donato continua ali no fundo, tá vendo? Até o Donato falou, se a gente ficasse aqui 2 horas discutindo Covid, né? Cada vereador falando 2 minutos ali, o que a gente faz? O que a gente faz em relação ao emprego e renda das pessoas, pelo amor de Deus? O que a gente faz com as pessoas que vivem que são autônomas, que vivem de comércio, as pessoas que têm um estabelecimento e têm empregados, e assim, fica o empregado, um perde o emprego, e o outro, o dono, tem as contas todas para pagar. Tipo assim, é uma situação muito desesperadora. A situação da população em situação de rua. Ontem à noite eu recebi uma mensagem de uma conhecida nossa, do Cidadania, desesperada com a Cracolândia, assim, perdendo o sono com a Cracolândia. Idem.
Então, a gente tem muitas coisas super importantes para discutir. Não é nem dizer que os nossos vereadores discutindo são capazes de resolver tudo, mas, meu Deus do céu, pelo menos isso, analisar de onde a gente faz para tirar recurso, como é que a gente garante uma renda para as pessoas que não têm a menor condição de sustentar com o seu trabalho agora. Então, é uma pena. No fim, não teve a votação do projeto, porque não fui só eu que não registrei presença, não fui só eu da base do governo quem não registrou presença, outros vereadores também ficaram bastante contrariados com essa decisão de hoje. A oposição até em alguns casos registrou presença para poder se inscrever e debater. É uma pena. Assim, eu vou sofrer lá na frente quando eu for a favor do substitutivo, do projeto do governo e ver que algumas coisas que eu pedi foram contempladas e foram, outras que eu pedi não foram contempladas, aí você fica naquela situação, ai caramba, voto sim, mesmo sendo contra uma parte. Faz parte. Esse é o problema de ser vereadora, esse é o problema da atividade parlamentar, enfrentar tudo isso, todas as contradições, todas as pressões, os questionamentos, inclusive a desinformação que sempre rola. Mas hoje não era dia de votar isso não. Bom, falei bagarai. Olhando paixão isso ali. Vou encerrar a transmissão por aqui. A gente ainda vai subir para o gabinete, ainda vai trabalhar um pouco lá e esvaziando cada vez mais aqui o ambiente físico da Câmara Municipal, mas trabalhando de casa todo mundo.